Olá, vamos voltar ao nosso estudo do livro Missionários da Luz, de André Luiz, Psicografia do Chico Xavier. Estamos no capítulo 13, que trata da reencarnação, né? É neste capítulo muito detalhado, e é um capítulo longo, onde André Luiz traz os detalhes de como se dá o processo de ligação de um espírito ao corpo físico, né? Desde os momentos da fecundação. E após as elucidadoras lições e comentários de Alexandre em torno das uniões sexuais, nós vamos agora voltar ao lar de Adelino e de Raquel para dar a continuidade no processo reencarnatório de Sigismundo. Né? André começa dizendo assim, nesta quarta parte. Eram aproximadamente 22 horas quando nos pusemos a caminho da residência de Raquel. A pequena família acabava de recolher-se. Herculano e os demais receberam-nos com inequívocas demonstrações de carinho. O chefe dos construtores dirigiu-se ao meu instrutor nesses termos. Esperávamos pela sua colaboração, Alexandre, para iniciarmos o serviço magnético no paciente. Passamos em seguida à pequena câmara onde Segismundo repousava. Permanecia ele aflito e olhar triste e vagueante. Não pude sopitar uma interrogação. Por que motivo Segismundo sofria tanto? Indaguei de Alexandre em tom discreto. Desde muito e particularmente desde a semana passada, ele está em processo de ligação fluídica direta com os futuros pais. Herculano está encarregado de ajudá-lo nesse trabalho. À medida que se intensifica semelhante aproximação, ele vai perdendo os pontos de contato com os veículos que consolidou em nossa esfera, através da assimilação dos elementos do nosso plano, no seu corpo perispiritual. Semelhante operação é necessária para que o organismo perispiritual possa retornar à plasticidade que lhe é característica e no estágio em que ele se encontra o serviço impõe alguns sofrimentos. A observação era muito nova para mim e continuei indagando. Mas o organismo perispíritico de Segismundo não é o mesmo que ele trouxe da crosta ao desencanar pela última vez? Sim, diz Alexandre, tem a mesma identidade essencial. Todavia, com o curso do tempo, em vista da nova alimentação aqui na nossa colônia e novos hábitos em meio muito diverso, incorporou determinados elementos de nossos círculos de vida, dos quais é necessário se desfaça agora, a fim de poder penetrar com êxito na corrente da vida carnal. Para isso, as lutas das ligações fluídicas primordiais com as emoções que lhes são consequentes desgastam-se-lhes as resistências dessa natureza, salientando-se que nesta noite teremos a parte restante do serviço, mobilizando em seu auxílio nossos recursos magnéticos. Oh, diz André, não teremos aqui um fato semelhante à morte física na crosta? Alexandre sorriu e aqueceu. Sem dúvida, André. Desde que consideremos a morte do corpo carnal como simples abandono dos envoltórios atômicos terrestres. Reconheci, porém, que a hora não comportava longas dissertações e, vendo que meu bondoso instrutor fixava a atenção nos construtores, abstive-me de novas interrogações. Seguido pelos amigos, Alexandre aproximou-se de Segismundo e falou-lhe bem-humorado. E então, está mais forte? E acariciando-lhe a face, acrescentou: Você deve estar satisfeito, é chegado o momento decisivo. Todas as nossas expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Sim, fala Sigismundo arquejante, estou grato. Não se esqueçam de mim com o auxílio necessário. E olhando angustiosamente para o meu orientador, observou inquieto. Eu tenho receio, muito receio. Alexandre sentou-se paternalmente ao lado dele e disse-lhe com ternura: Não asile o monstro do medo no seu coração. A hora é de confiança e coragem. Ouça, Sigismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco os seus pesares.
Fale de tudo que constitua ainda a dificuldade de seu íntimo. Abra sua alma, querido amigo. Lembre-se que o instante da passagem definitiva do plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. O interlocutor deixou cair algumas lavras e conversou com muito esforço. Alexandre, você sabe que eu empreendi pequenina obra de socorro nas cercanias da nossa colônia espiritual. A obra foi autorizada pelos nossos instrutores maiores. E apesar do bom funcionamento, eu sinto que ainda não está terminada e que tenho em sua estrutura grandes responsabilidades. Não sei se fiz bem pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar o meu trabalho. Entretanto, reconheci que, para eu seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando os adversários de outro tempo a fim de resgatar as minhas faltas. Enquanto o instrutor e os demais amigos o acompanhavam em silêncio, Sigismundo prosseguia no seu relato. Foi por isso, Alexandre, que insisti tanto pela obtenção da minha volta. Como poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual diante dos ensinamentos do Cristo, sem haver pago as minhas próprias dívidas? Como ensinar os irmãos sofredores, sofrendo eu mesmo? Ah, dolorosas chagas, em virtude do passado cruel, agora, porém, que se aproxima o recomeço difícil, tortura-me o receio de errar novamente nesta reencarnação. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparos fraternais, e estou certo de que serão dois benfeitores para mim. No entanto, aflige-me receio de ansiedades ante o futuro desconhecido. Valendo-se da pausa que se fizera naturalmente, Alexandre tomou a palavra com franqueza e otimismo. Vejo que, enquanto na Terra, nós sempre tentamos nos fugir das nossas responsabilidades. Mas quando no estado espiritual, a nossa visão se amplia, a nossa consciência das nossas reais necessidades evolutivas tornam-nos espíritos mais esclarecidos e conscientes daquilo que nós devemos de fato fazer. Embora possa ser dificultoso e complicado, às vezes, um processo reencarnatório nos moldes de resgate como o de Segismundo, o entendimento espiritual dele mostra que é necessário e indispensável para que ele evolua e auxilie os outros também a evoluírem. Alexandre dizendo, não adianta inquietar-se tanto, meu amigo, desprenda-se das suas criações aqui no nosso plano. Todas as nossas obras efetuadas de acordo com as leis divinas sustentam-se por si mesmo e esperam-nos em qualquer tempo para a colheita de saborosos frutos de alegria eterna. Somente o mal está condenado à destruição e apenas o erro necessita laboriosos processos de retificação. Esteja, portanto, calmo e feliz. Sua insistência pelo regresso atual aos círculos terrenos foi muito bem lembrado. O resgate do desvio de outra época concederá ao seu espírito uma luz nova e mais brilhante. Persevere no seu propósito. Valer-se da escola, receber-lhe orientação sublime, assenhorar-se-lhe dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Assim, pois, Sigismundo, a sua felicidade de voltar agora à esfera carnal é muito grande. Lave a sua mente na água viva da confiança em Deus e caminhe. Para a nova experiência, continua Alexandre, você não pode levar senão o teu patrimônio divino adquirido com o seu esforço para a vida eterna, constituído pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que seu espírito já conquistou. Não se detenha desse modo em lembranças dos aspectos exteriores da nossa atividade neste plano. Persistir em semelhantes estados d'alma poderá trazer consequências muito graves, porquanto a sua inadaptação perturbaria o desenvolvimento fetal e poderia até determinar a morte prematura do seu novo aparelho físico no período infantil. Veja a responsabilidade do momento. Não se prenda a receios pueris.
É verdade que você deve e precisa pagar, mas em sã consciência, Sigismundo, qual de nós ainda não é devedor? Com tristeza e abatimento você nunca resgatará os débitos. É indispensável criar esperanças novas. Sigismundo fez um gesto significativo de afirmação e sorriu com uma certa dificuldade, mostrando-se menos triste. Não perturbe o seu trabalho valioso do momento. Recorde as graças que temos recebido e não tema. Calando-se, o mentor, notei que Segismundo, sob forte emoção, não conseguia recursos para manter a palestra. Viu, porém, tomar a destra de Alexandre com infinito esforço, beijando a mão, respeitoso em sinal de reconhecimento. Ponderei então no concurso enorme que todos nós recebemos ao regressar ao círculo carnal. Aqueles devotados benfeitores auxiliavam Segismundo desde o primeiro dia e ainda ali, diante do possível recuo do interessado, eles mesmos se mostravam dispostos a consolar-lhe todas as tristezas, levantando-lhe o ânimo para o êxito final. Os espíritos construtores começaram o trabalho de magnetização do corpo perispíritico, no que eram amplamente secundados pelo esforço do abnegado orientador, que se mantinha dedicado e firme em todos os campos do serviço. Nós sabemos que para reencarnar o nosso corpo-espírito precisa ser adaptado à nova condição fetal, reduzindo-se, como nós vamos ver aqui um pouco mais adiante. E todo esse processo de alteração perispíritica, né, é feito com um trabalho de magnetização por estes construtores técnicos do Departamento de Reencarnação. Sem que eu me possa fazer compreendido de pronto pelo leitor, diz André Luiz, devo dizer que alguma coisa da forma de Segismundo estava sendo eliminada. Quase que imperceptivelmente, à medida que se intensificavam as operações magnéticas, tornava-se ele mais pálido. Seu olhar parecia penetrar outros domínios, tornava-se vago, menos lúcido. A certa altura, Alexandre falou-lhe com autoridade. Segismundo, ajude-nos. Mantenha a clareza de propósitos e pensamento firme. Tive a impressão de que o reencarnante se esforçava por obedecer. É sempre importante, né, que nós todos nos mantenhamos com o pensamento ativo, vivo, positivamente em torno daquilo que nos é necessário para o nosso desenvolvimento. Agora, continuou Alexandre, sintonize conosco relativamente à forma pré-infantil. Mentalize sua volta ao refúgio materno da carne terrestre. Lembre-se da organização fetal. Faça-se pequenino. Imagine sua necessidade de tornar a ser criança para aprender a ser homem. Compreendi, diz André, que o interessado precisava oferecer um maior coeficiente de colaboração individual pela sua mente para o êxito amplo. Surpreendido, reconheci que ao influxo magnético de Alexandre e dos construtores espirituais, a forma perispiritual de Segismundo tornava-se reduzida. Olha a maravilha, né? O perispírito de um homem formado, né, como qual somos no plano dos espíritos, né? No momento da reencarnação pelo influxo magnético daqueles construtores e do próprio Alexandre, né? O seu perispírito começa a eliminar, como diz aqui na obra, questões do plano dos espíritos, né? E começa a encolher, a tornar a forma bem mais reduzida para se encaixar no corpo do feto que está se formando, que estará se formando no útero da dona Raquel. A operação não foi curta nem simples, identificado o esforço geral para que se efetuasse a redução necessária. Segismundo parecia cada vez menos consciente. Não nos fixava com a mesma lucidez as suas respostas às nossas perguntas afetuosas, não se revelavam completas. Por fim, com grande assombro meu, verifiquei que a forma de nosso amigo assemelhava-se agora à de uma criança.
Olha que estado, né? O perispírito se reduz até chegar à constituição de uma criança. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se me representavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores se dispunham a alguns minutos de intervalo antes da penetração na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador que me perceberam no relance a curiosidade. Nessa fase, muito provavelmente após haverem feito a redução perispíritica de Segismundo, eles deveriam, como já foi dito no final da outra gravação desse capítulo, né, aguardar a fecundação pela união sexual de Adelino e Raquel, para que depois, provavelmente, nós vamos ver isso, a ligação deste perispírito reduzido de Segismundo ao óvulo fecundado pelo Adelino. O fenômeno espantava-me e não pude conter as interrogações que se me representavam no íntimo. Observando que Alexandre e os construtores dispunham de alguns minutos de intervalo antes de entrarem na câmara conjugal, acerquei-me do prestimoso orientador que me percebeu num relance a curiosidade. Acolheu-me cortês, como sempre falou. Já sei, André, você permanece torturado pelo seu espírito de pesquisa. Sorri desapontado, mas cobrei ânimo e indaguei. Como pode ser o que vejo, Alexandre? Ignorava que o renascimento compelisse a plano espiritual a serviços tão complexos. O trabalho enobrecedor está em toda parte, André. O paraíso da ociosidade é talvez a maior ilusão dos princípios teológicos que obscurecem na crosta o sentido divino da verdadeira religião. Fez uma pausa, fixou um gesto expressivo e continuou. Quanto à sua estranheza que se sente possuído, não vemos razão para tanto. O desencarne normal na Terra obriga o corpo denso da carne a não menores modificações. A enfermidade mortal para o homem terreno não deixa, de certo sentido, de ser prolongada operação redutiva, libertando por fim a alma, desembaraçando-a dos laços fisiológicos. Há pessoas, André, que depois de algumas semanas de leito se tornam francamente irreconhecíveis. E devemos considerar ainda que o aparelho físico permanece muito distante da plasticidade do corpo perispiritual, profundamente sensível à nossa influenciação magnética. A explicação de Alexandre não podia ser mais lógica. O que vimos, porém, com Segismundo, perguntei, é regra geral para todos os casos? De modo algum, diz Alexandre. Os processos de reencarnação, tanto quanto os da morte física, diferem ao infinito, não existindo, segundo cremos, dois absolutamente iguais. As facilidades e obstáculos estão subordinados a fatores numerosos, muitas vezes relativos ao estado consciencial dos próprios interessados no regresso à crosta ou na libertação dos veículos carnais. Há companheiros, André, de grande elevação que, ao voltarem à esfera mais densa em apostolado de serviço e iluminação, praticamente dispensam o nosso concurso. Outros irmãos nossos, no entanto, procedentes de zonas inferiores, necessitam da cooperação muito mais complexa que é exercida aqui, neste caso, do Segismundo. Mas não deveriam renascer, porém, diz André, tão somente aqueles que se revelassem preparados? Não podemos esquecer, no entanto, André, que a reencarnação é o curso repetido de lições necessárias. A esfera da crosta é uma escola divina. E o amor, por intermédio das atividades intercessoras, reconduz diariamente ao banco escolar da carne milhões de aprendizes. O orientador amigo calou-se por alguns instantes, mas prosseguiu. A reencarnação de Segismundo obedece às diretrizes mais comuns, André. Traduz expressão simbólica da maioria dos fatos dessa natureza, porquanto nosso irmão pertence a uma enorme classe média de espíritos que habitam a crosta, sem serem nem altamente bons e sem serem nem conscientemente maus. Acresce notar, todavia, que a volta de certas entidades
das regiões mais baixas ocasiona laboriosos e pacientes esforços dos trabalhadores do nosso plano. Semelhantes seres obrigam-nos a processos de serviço que você gastará ainda muito tempo para compreender. As elucidações de Alexandre calavam-me fundo, satisfazendo minha pesquisa intelectual. Entretanto, novas indagações surgiam-me na mente sequiosa. Foi então que, premido pela intensa e legítima curiosidade, perguntei respeitoso: Alexandre, o auxílio que vemos atingirá porventura a todos? Aqui nos encontramos num lar em bases retas, segundo a sua própria afirmação. Mas se nos achássemos numa casa típica de deboche carnal? E se fôssemos aqui defrontados por paixões criminosas e desvarios desequilibrantes? O instrutor meditou gravemente e redargueu: André, o diamante perdido no lodo por algum tempo não deixa de ser um diamante. Assim também, a paternidade e a maternidade em si mesmas são sempre divinas. Em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus. Paternidade e maternidade é a forma com que os espíritos têm as oportunidades de renascer no corpo da matéria num planeta, no caso nosso na Terra, para que ele possa se desenvolver espiritualmente. A encarnação é para todos nós uma dádiva misericórdia de Deus para a nossa evolução. Ainda que este nascimento ocorra de pais irresponsáveis, que é praticamente a pergunta de André Luiz, né? Ainda assim, este processo da maternidade e paternidade é sagrada, é divina, porque propicia ao espírito retornar à Terra para o seu desenvolvimento espiritual. Relendo esse trecho, em todo lugar desenvolve-se o auxílio da esfera superior, desde que se encontre em jogo o trabalho da vontade de Deus, no caso aqui, o retorno do espírito à matéria através de um casal. Entretanto, devemos ainda considerar que, nesta circunstância, André, as atividades de auxílio são verdadeiramente sacrificiais. As vibrações contraditórias e subversivas das paixões desvairadas das almas em desequilíbrio comprometem os nossos melhores esforços e muitas vezes, nessas paisagens de irresponsabilidade e viciação, para ajudar, em obediência ao nosso ministério, devemos, antes de tudo, lutar contra as entidades monstruosas, dominadoras dos círculos de vida dos homens e das mulheres que imprevidentemente escolhem o perigoso caminho da perturbação emocional, muitas das vezes até em desvios nas uniões sexuais, onde tais entidades ignorantes e desequilibradas transitam. Nestes casos, nem sempre a nossa colaboração poderá ser perfeita, porquanto são os próprios pais que, menosprezando a garantia do mandato que lhes foi confiado, abrem as portas de suas potências sagradas aos imperiosos monstros da sombra que lhe perseguem os filhos nasciturno. Certas almas heróicas, André, escolhem semelhante entrada na existência carnal a fim de se fortalecerem na resistência supremas contra o mal, desde os primeiros dias do serviço uterino. Entretanto, devemos considerar que é preciso ser suficientemente forte na fé e na coragem para não sucumbir neste renascimento. Nos renascimentos dessa espécie, o maior número de criaturas, porém, cumpre o programa salutar das provações retificadoras. Muitas fracassam, todavia, há sempre grande quantidade das que retiram os melhores lucros espirituais no setor da experiência para a vida eterna. Assim como afirmávamos agora há pouco, né? Ainda que em pequeninas doses, o espírito reencarnante ele sempre consegue, muitas das vezes, né? Retornar ao plano dos espíritos, o plano da existência real, com alguma melhoria espiritual.
Alexandre comentara o assunto com imponente beleza. Começava eu a compreender agora a procedência de certos fenômenos teratológicos e de determinadas moléstias congênitas que no mundo confrangem o coração. As asserções do momento levaram-me a novo e fascinante estudo, a questão das provas retificadoras e necessárias. Em seguida, Alexandre convidou os construtores a examinarem os mapas cromossômicos em companhia dele, junto de Herculano. Acompanhei o trabalho com interesse, embora absolutamente desprovido de competência para ajuizar com precisão relativamente aos caprichosos desenhos sobre o nosso olhar. Não me é dado transmitir aqui determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais por falta de elementos para a comparação analógica, mas posso dizer que, finda a parte propriamente técnica das conversações, o meu orientador acrescentava satisfeito. Lembre-se que logo no início da primeira gravação desse capítulo 13, trazíamos um trecho de uma carta de Chico Xavier dirigida a Vantuil de Freitas, né? Onde lá ele dizia que em dado momento em que ele psicografava o livro Missionários da Luz, o trabalho ficou parado por algum tempo, que foi quando retornou, que Emmanuel, seu mentor espiritual, lhe explicou que naquele capítulo André Luiz teve algumas reuniões com as entidades superiores e Emmanuel provavelmente participou igualmente, porque precisariam determinar o que poderia ou o que deveria ser dito a respeito da encarnação. Até porque no nível em que nós nos encontramos de entendimentos espiritual e nesse intercâmbio entre espírito e matéria, né, nós ainda somos muito ignorantes. Então, nem tudo ainda nós temos a capacidade e o potencial intelectual para poder compreender estas questões. Por isso é que André diz nesse trecho que não me é dado transmitir determinadas definições daquela pequena assembleia de autoridades espirituais. É porque nós não compreenderíamos igualmente, né? Bom, dando continuidade, o orientador de André Luiz acrescenta satisfeito. Com exceção do tubo arterial, na parte a dilatar-se para o mecanismo do coração, tudo irá muito bem. Todos os genes poderão ser localizados com normalidade absoluta. Depois de pequena pausa, acentuou. Os membros e os órgãos serão excelentes. E se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades do futuro, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório, mantendo-se em serviço de iluminação por abençoado tempo de trabalho terrestre. Depende dele o êxito preciso. Em trecho anterior, em vídeo gravado anterior desse capítulo 13, Alexandre comenta que Segismundo, devido aos seus crimes, aos seus erros do passado, ele deveria nascer com uma deficiência congênita no coração, né? E aqui agora, né, mostra esta questão de que depende de todos nós eliminarmos os nossos defeitos físicos igualmente, né? Como ele diz aqui, se o nosso amigo souber valorizar as oportunidades, possivelmente conquistará o equilíbrio do aparelho circulatório. Ou seja, este defeito congênito não deverá se manifestar. É a expressão das palavras de Pedro na sua epístola, quando diz que o amor cobre uma imensidão de pecados. Nós, em nossas existências diversas, através das nossas próprias imperfeições e viciações, cometemos erros infinitos. Mas nós não precisamos, ao resgatar esses erros ou corrigir esses erros, sofrermos as mesmas consequências que fizemos a outrem sofrer. Com o amor, nós conseguiremos superar todos estes nossos problemas e evoluirmos sem grandes sofrimentos, né? Voltando-se para os construtores, Alexandre falou-lhes afável. Meus amigos,
Nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo, na experiência, até que ele atinja 7 anos após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Veja que interessante essa informação, né? Herculano, que é o espírito amigo mais ligado ali a Sigismundo, vai permanecer com ele até a fase infantil de aproximadamente 7 anos de idade. E Alexandre afirma que é quando o renascimento, o processo reencarnacionista estará consolidado. Veja que na fase que vai da fecundação do óvulo até cerca de 7 anos, não está ainda consolidada totalmente a reencarnação. Isso é matéria para estudos mais adiantes, né? Mas é interessante essa observação, e nós vemos isso muitas das vezes nas nossas crianças, né? Que nessa fase às vezes se encontram mais ligadas com o plano dos espíritos do que com o plano da matéria. Depois desse período, a sua tarefa de amigo orientador será amenizada, visto que seguirá nosso irmão em sentido mais distante. Sei que o devotado companheiro tomará todas as providências indispensáveis à harmoniosa organização fetal, seja auxiliando o reencarnante, seja defendendo o templo maternal contra o assédio das forças menos dignas. Entretanto, peço-lhes muita atenção nos primórdios da formação do timo, glândula que, como vocês sabem, de importância essencial para a vida infantil desde o útero materno. Precisamos do equilíbrio perfeito deste departamento glandular até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Não vamos ver nesse vídeo, que nós já estamos com mais de meia hora de gravação, mas a importância do sangue, que até então nós aqui não compreendíamos completamente, tão somente o de levar vida e oxigênio a todas as células do nosso organismo, nós vamos ver aqui, em termos espirituais, a importância do sangue entre o corpo material e o espiritual. Repetindo, precisamos do equilíbrio perfeito desta glândula até que se forme a medula óssea e se habilite a produção dos corpúsculos vermelhos para o sangue. Os diversos gráficos das disposições cromossômicas facilitarão os serviços dessa natureza. Alguns dos amigos presentes passaram a observar os mapas com maior atenção. Enquanto se estendiam sob meus olhos aqueles microscópicos sinais, facultando o amplo exame da célula ovo, acerquei-me do instrutor e, sentindo-o mais acessível às minhas interrogações, perguntei: Alexandre, temos nesses mapas a geografia dos genes da hereditariedade distribuído nos cromossomos? A lei da herança, porém, será ilimitada. A criatura receberá ao nascer a total imposição das características dos pais. As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Não, André, diz Alexandre. Estamos diante de um fenômeno físico natural. O organismo dos nasciturnos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e eles criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, André, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios da liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Por isso mesmo, a criatura terrena herda tendências, mas não qualidades. As primeiras tendências cercam o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver aprimorando-se. As segundas, as qualidades, resultam do labor individual da alma encarnada na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma, nos círculos benditos desta experiência terrena. Se o espírito reencarnado estima as tendências inferiores, desenvolvê-las-á, ao reencontrá-las dentro do novo quadro da experiência humana, perdendo um tempo preciosíssimo e menosprezando o sublime ensejo de elevação. Todavia, se a alma que regressa ao mundo permanece disposta ao serviço de autoelevação, sobrepairar
a quaisquer exigências menos nobres do corpo ou do ambiente, triunfando sobre as condições adversas e obtendo títulos de vitória da mais alta significação para a vida eterna. Em sã consciência, portanto, ninguém se pode queixar de forças destruidoras ou de circunstâncias asfixiantes, em se referindo ao círculo onde renasceu. Haverá sempre dentro de nós a luz da liberdade íntima, indicando-nos a ascensão, praticando a subida espiritual, melhorando sempre. Esta é a lei. E aqui nós encerramos já com 35 minutos de gravação esse trecho, a quarta parte do capítulo 13, Reencarnação. E este último trecho de esclarecimentos de Alexandre nos mostra que todos nós temos as nossas tendências boas ou as não e também as não tão boas, né? Cabe à liberdade, ao livre-arbítrio de cada espírito ao reencarnar, escolher quais tendências ele irá escolher. Mesmo que nascendo em condições de precariedade material ou até de constituição física, sendo tetraplégico ou qualquer outro tipo de imperfeição, como surdez, cegueira, né? Cabe ao espírito superar as suas dificuldades para poder evoluir. Não cabe a nenhum de nós reclamarmos, mas eu não fui melhor porque eu nasci em condições adversas. Mas essas condições adversas foram ou planejadas para as nossas necessidades evolutivas e espirituais, ou participamos igualmente deste planejamento com vistas ao nosso desenvolvimento pelo esclarecimento que nós já obtemos a respeito das nossas necessidades. Agradecemos a vocês acompanhar esses nossos estudos. Temos aqui conosco que este é um dos capítulos mais importantes para os nossos entendimentos da nossa vinda como espíritos imortais para a parte material da Terra, na qual nós nascemos, crescemos, erramos, acertamos e morremos, né? E se vocês, como nós, desejem a divulgação da doutrina esclarecedora e o Evangelho de Jesus, compartilhe com seus amigos e familiares estes nossos vídeos para que possamos todos nós, ampliando a nossa consciência moral e espiritual, nos desenvolvermos em conjunto. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.